Olá, voltei para a gente continuar conversando sobre o livro da Elizabeth Elliot, Uma Vida de Obediência, e nós chegamos no capítulo 4 e o título é Debaixo de Ordens. E aqui no capítulo 4, Elizabeth vai conversar sobre como um discípulo de Cristo se comporta. E é interessante porque até aqui, né, ela falou sobre o chamado, sobre nós respondendo ou não o chamado de Cristo, e a partir de agora nós vamos conversar sobre aquele que respondeu ao chamado de Cristo, né? E o que significa viver debaixo de ordens, né? Reconhecendo que nós temos um mestre e que nós somos discípulos do Senhor. A disciplina cristã, ela significa colocar-se debaixo de ordens. O discípulo é alguém que tomou uma decisão muito simples. Jesus nos convida a segui-lo e o discípulo aceita esse convite. É uma decisão simples, mas não é uma decisão fácil e ela precisa ser renovada diariamente. Nós temos dias comuns, dias em que nós levantamos, fazemos as mesmas coisas e entra semana, sai semana e nós estamos vivendo ali de acordo com uma rotina normal. E há épocas das nossas vidas que algumas coisas mudam, coisas acontecem ou nós saímos de viagem e o tempo todo nós precisamos ter isso em mente, não importa onde nós estivermos, né? Se nós nos lembrarmos da primeira pergunta do Catecismo de Westminster, qual é o fim principal do homem? Numa perspectiva cristã desse homem, né? Nós vivemos para glorificá-lo e gozaremos dele, desfrutaremos dele eternamente. Esse é o fim principal do homem e esse é o fim principal da vida do discípulo, né? Pensando como um discípulo do Senhor que aceitou esse convite. E o que significa, né, ser discípulo de Cristo? O discípulo de Cristo, ele deixa o seu eu para trás. Ele toma a sua cruz diariamente e ele deve ir com Cristo, né? E Cristo, ele realmente nos conduz. Nós sabemos que nós não somos conduzidos por um sentimento, por um estado de espírito, nós somos conduzidos por Cristo, por suas ordens, né? E muitas vezes há ordens diretas para o nosso coração, para o nosso espírito, que seguindo os princípios das Escrituras Sagradas, nós entendemos que é sim um chamado claro do Senhor para determinadas circunstâncias, que ele é como se ele nos empurrasse, nos levasse a determinado lugar e nós chegamos à conclusão de que sim, é aqui, esse é o momento. E aqui eu respondo a Deus, né? E há várias histórias de homens e mulheres na Bíblia Sagrada que chegaram a algum momento da vida em que claramente eles entenderam que esse é um momento específico da minha caminhada cristã. Mas no dia a dia nós deixamos o nosso eu para trás e nós tomamos a nossa cruz e vamos com Cristo, né? Caminhando com Ele. O discípulo, ele não está por conta própria. Ele não está fazendo suas coisas para encontrar sua própria vida ou liberdade ou felicidade. Ele se entrega ao Mestre. Ele deixa seu eu para trás. Lendo aqui a página 30... Elizabeth nos diz assim: qualquer vida ordinária, em qualquer cidade ordinária, oferece amplas oportunidades para fazermos isso. Fazermos o quê? Deixarmos o nosso eu para trás e carregarmos a nossa cruz. Em qualquer lugar que nós estivermos, dentro da nossa vida ordinária, dentro da nossa cidadezinha. Hoje eu moro numa cidade considerada uma cidade pequena, muito pequena, né? Principalmente nos padrões brasileiros, de onde eu morava, né? Que eu morava em Goiânia, ali capital do estado de Goiás, uma cidade grande. Aqui eu moro numa cidadezinha onde há 3.000 habitantes, mais ou menos, em média, né? Então, é uma cidade pequena. E aqui, dentro dessa cidade, eu posso carregar a minha cruz, deixar o meu eu para trás e servir a Cristo. Qualquer vida ordinária, qualquer cidade pequenininha oferece amplas oportunidades para que eu viva, né? Como discípula do Senhor. O discípulo, ele vive por uma regra não natural para qualquer um que seja descrente. Qualquer pessoa que não crê em Deus, que não crê nas verdades das Escrituras, ouvir, principalmente na era atual, extremamente individualista, ouvir alguém dizer que tem um mestre, que abandona seus desejos próprios, não vive para sua própria felicidade, parece algo realmente absurdo. E é essa realmente a vida do discípulo. Ele se deixa perder. Esse é o grande princípio da cruz. Ele deixa a sua própria perda para que o outro ganhe. O seu desconforto para o conforto do outro. Essa é a vida do discípulo de Cristo, né? Foi isso que Cristo
nos ensinou. E ele disse que nós devemos fazer como ele fez. Em nossa sociedade atual, como eu falei anteriormente, já adiantei um pouquinho, mas em nossa sociedade atual, onde a felicidade pessoal é colocada em primeiro lugar, onde o clichê mais comum é ser feliz é o que importa, é o que interessa, apenas pensar em se colocar à disposição, perder algo para que outro ganhe, é um horror à mente moderna. É incompreensível, né, essa ideia de entender que nós temos um mestre e que ele nos pede para nós carregarmos a nossa cruz e deixarmos o nosso eu para trás. Isso significa não focar na nossa própria felicidade, não focar naquilo que eu desejo, nos meus desejos pessoais, mas se eu precisar abrir mão de algum desejo pessoal e fazer aquilo que é melhor para o outro, para o conforto do outro, e eu perderei com isso, é realmente algo incompreensível, completamente incompreensível para qualquer mente descrente, né? Para qualquer um que não entenda o chamado de Cristo como sendo algo que a Bíblia diz, né? Aquele que dá a sua vida, aquele que perde, na verdade é aquele que encontra, né? Quando nós nos entregamos completamente a Deus, é aí que nós encontramos o nosso eu verdadeiro, porque foi para isso que o Senhor nos fez, foi para isso que Ele nos criou. Nós, lendo a página 33 do livro, Elizabeth nos diz o seguinte, página 32, na verdade. Esse padrão de pensamento tem seu poderoso efeito também sobre os cristãos, de modo que chegamos a imaginar que o discípulo é, de certa forma, um extra. Supomos que podemos ser cristãos indo à igreja, fazendo nossas orações, cantando aquelas doces canções de amor e sentimento, compartilhando e louvando sem assumir nossa parte de dificuldade. E esse pensamento egoísta, individualista, ele muitas vezes, do descrente, muitas vezes acomete muito a vida dos cristãos. Os cristãos passam, aqueles que se dizem cristãos, a acreditar nessa verdade mundana de que realmente ser feliz é o que importa, né? O que eu desejo deve ser colocado em primeiro lugar, aquilo que eu quero para minha vida, aquilo que me traz lucro, aquilo que me traz benefício é aquilo que eu vou decidir, né? Que eu vou escolher, porque se isso me traz desconforto, não é para mim. Se isso vai me tomar muito do meu tempo, não, eu não quero. Se isso vai me fazer gastar meus recursos, então eu viro as costas. E muitas vezes isso acaba tomando o nosso coração também. E nós passamos a crer de modo egoísta, entendendo que o discipulado seria algo extra, uma parte extra da minha vida. Aos domingos, onde eu realmente não trabalho, as empresas estão fechadas, as lojas, eu vou aos cultos. E no dia a dia eu vivo para mim, fazendo aquilo que eu quero, me colocando sempre em primeiro lugar, não entendendo o que realmente significa deixar o eu para trás, seguir a minha própria cruz, né? E os nossos atos, eles dizem muito sobre nós. Nós podemos até dizer, né, não com as palavras, mas isso está completamente embutido em todos os nossos atos. Sim, eu serei um discípulo, mas não, certamente eu não quero deixar meu eu para trás. O que eu quero é as minhas vontades, eu não posso abandonar, eu não consigo, aí já é pedir demais. Ou nós podemos dizer, tá bom, eu deixo o meu eu para trás, mas não me peça para carregar a minha cruz, eu não quero. Então nós até não faz sentido, né, dizer que eu deixo meu eu para trás e não carrego a minha cruz. Uma coisa está completamente ligada à outra. E na página 33, Elizabeth nos diz assim: ser cristão em termos do Novo Testamento é ser um discípulo. Não há duas maneiras de ser cristão. Temos um Salvador que nos perdoou e nos salvou da penalidade do pecado. E a maioria de nós ficaria muito feliz por isso, ter um Deus que morreu por nossos pecados, para que eu pudesse, dizendo sim a esse chamado, não ir para o inferno, né? Ser lavada pelo sangue de Cristo. Isso sim, isso parece maravilhoso. O problema é que ele morreu para nos salvar também de nossos pecados, muitos dos quais nós amamos e odiaríamos ter que nos separar deles. Isso daqui, assim, para mim foi fenomenal ler essa frase, porque é exatamente isso. É isso que ela colocou. Quantas vezes nós temos os nossos pecadinhos de estimação e que é tão difícil abrir mão deles e que nós gostamos tanto deles, nós odiaríamos nos separar desses pecados, porque são coisas que nos dão prazer.
coisas que nos traz satisfação, coisas que alegram o nosso coração, mesmo que momentaneamente. E nós não queremos, nós queremos realmente ter a chance de não ir para o inferno. Realmente nós dizemos com as nossas palavras: louvado seja o Senhor que entregou o seu Filho, e nós hoje podemos ter acesso livre ao Pai, podemos ser livres do inferno e da condenação eterna. Mas e no dia a dia? E esses pecados de estimação, e essas coisas que muitas vezes tomam o nosso coração e encontram um lugar e nos gera felicidade, contentamento e satisfação, e nós não gostaríamos de estar longe, de não fazer essas coisas que nós gostamos tanto, né? E não queremos abrir mão delas. Cada um de nós sabe, né, quais são, onde o nosso coração é mais tendencioso para o mal, qual a nossa fraqueza, todos nós sabemos quais são. E se nós não soubermos ainda na nossa caminhada, o Senhor vai nos mostrando, Ele vai abrindo os nossos olhos para que nós nos enxerguemos claramente, né? E possamos nos ver como nós realmente somos, né? As nossas tendências, as nossas direções erradas. E nós devemos desejar, reconhecer que o Senhor também quer nos salvar desses pecados, mesmo esses que nos geram satisfação e alegrias momentâneas. E ela termina o capítulo 4 dizendo assim: eu não posso ser salva de meus pecados a menos que eu também seja salva de mim mesma. Então Cristo deve ser o oficial comandante em minha vida. Ser salva de mim mesma quando eu serei realmente salva dos meus pecados, né? Então eu não posso desejar um Deus que envia o seu Filho e ele ali ensanguentado na cruz se entrega em sacrifício a mim, e sabendo que ele me lavou, me limpou, e que eu diante do Pai não sou vista mais como uma condenada, mas sou justificada pelos méritos de Cristo. Porém, no meu dia a dia, na minha vida ordinária, no meu cotidiano, não desejar fazer aquilo que ele me pede, né? Não ser livre dos meus próprios desejos e do meu egoísmo e das coisas que eu realmente estou completamente apegada e gostaria muito de continuar vivendo desse jeito. Não tem como. O Senhor, Ele veio para me salvar completamente, inclusive de mim mesma, desses desejos egoístas, desses pecados que eu amo tanto, e Ele deseja me transformar por completo para que eu deixe o meu eu para trás, carregue a minha cruz e realmente siga a Cristo como Ele me pede. O capítulo 5, ela traz como título Graça, Livro, Espírito e mais uma coisa. E ela vem conversar conosco sobre de como nós, que somos salvos de mim mesmo... peraí, me confundi aqui. Ela vem trazer, né, a ideia de que a disciplina, ser disciplinado, não tem o poder de me salvar, né? Quando eu entendo realmente aquilo que eu devo fazer e me comprometer e como eu devo ser como discípula de Cristo, deixando todos os dias o meu eu para trás, carregando a minha cruz todos os dias. Eu não posso colocar a minha expectativa de salvação nesses muitos nãos que eu digo para mim mesma, né, por assim dizer, muitas vezes sentindo essa dificuldade de carregar a minha cruz, mas mesmo ali, dia após dia, rejeitando as minhas próprias vontades para viver segundo a vontade de Deus. Não é essas atitudes necessariamente que nos salva, né? A salvação, ela é um presente. Ela foi nos dada de graça, ela é para sempre um presente. É a graça e nada além da graça que foi obtida para nós. Foi Cristo que nos salvou. É isso que nos garante a salvação, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, o nosso dia a dia, o nosso caminhar, mesmo com os olhos em Cristo, não são esses atos que nos salvarão, por assim dizer, né, propriamente dito, mas aquilo que Cristo fez por nós. E a disciplina não é minha reivindicação sobre Cristo. E eu, como uma pessoa disciplinada que decidiu caminhar, vivendo para a glória de Deus, não é isso não me dá poder e nem me traz algum mérito de reivindicar algo
de Cristo, né? Senhor, o Senhor tá vendo? Eu tô me comportando, eu estou carregando a minha cruz, eu estou negando a mim diariamente, e aí eu quero isso e aquilo, né? Agora eu quero que o Senhor, por exemplo, transforme completamente a vida do meu esposo, eu quero que o Senhor faça ele agir assim e assado, de determinada forma, porque o Senhor tá vendo, eu tô aqui me entregando diariamente. Não é para que eu reivindique algo a Deus, é uma prova da reivindicação dele sobre mim. Então, Elizabeth aqui nesse capítulo, ela quer corrigir o nosso olhar, porque muitas vezes nós caminhamos com Cristo, vivendo, pensando realmente em glorificá-lo, e nós começamos a acreditar, e aquilo de que eu mereço a partir de agora, algo de Cristo começa muitas vezes a dominar a nossa mente. E ela nos diz: se somos cristãos, estamos sobre a graça. Foi a graça de Cristo. Completamente a graça, puramente a graça. É um presente para sempre, um presente, né? Nós somos disciplinados por ela, por essa graça de Deus, né? Porque a Bíblia diz, né? Porque a graça de Deus se manifestou e por ela somos disciplinados a renunciar caminhos ímpios e a desejos mundanos e a viver uma vida de temperança, honestidade e piedade. Isso está lá em Tito 2, o versículo 11. E se somos cristãos, nós temos um livro de regras, né? Nós temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. E lá em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós sabemos que a palavra de Deus é onde nós devemos nos apegar, e é ela que vai nos ensinar, nos corrigir, e é através dela que nós vamos reconhecer onde nós ainda estamos pisando em falso, onde nós ainda estamos caminhando para o erro, aonde está realmente o nosso coração. É a palavra de Deus diariamente nos corrigindo, nos transformando, nos inspirando, nos fortalecendo para continuarmos caminhando como discípulo de Cristo. E se nós somos cristãos, nós também temos o Espírito de Deus. Nós somos disciplinados por Ele. O Espírito que Deus nos deu não é um espírito de covardia, como está escrito em 2 Timóteo 1,7. mas um espírito que inspira a autodisciplina diariamente. E há mais uma coisa, nós devemos depositar nossa plena confiança no Deus vivo. Fé é a única coisa exigida, e nós temos fé, né? Como os discípulos, muitas vezes nós nos encontramos com e percebemos que a nossa fé ainda é pequena, né? Há momentos em que nós realmente nos sentimos desencorajados, realmente nós nos sentimos frustrados, muitas vezes até com a nossa própria caminhada, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente dá um passo para trás, um passo para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás. Há momentos em que nós olhamos para nós mesmos e ficamos desanimados com o que vemos, mas nós precisamos manter a nossa fé em Cristo. E se a nossa fé, como a dos discípulos, né, enquanto eles caminhavam com Cristo, é uma fé pequena, nós podemos pedir: Senhor, aumente a minha fé, aumenta a minha fé. E lá na página 37, a Elizabeth vai nos dizer o seguinte, citando Tiago, né, o capítulo de Tiago, ela diz assim: há algo que finge ser cristianismo, mas que é, na maioria das vezes, um humor. A medida de sua fé é apenas a medida do sentimento. Adoro o sentimento que tenho quando me encontro com o maravilhoso povo de Deus. É uma canção que descreve tudo o que algumas pessoas sabem sobre fé. Aqui ela está corrigindo a nossa visão sobre a fé, né? Quando o sentimento está lá, eles têm fé. Não devemos confundir isso. A fé não é um sentimento, a fé é um dom de Deus. A fé está lá, mesmo quando nós não estamos sentindo coisas agradáveis a respeito de Deus, ou não sentindo muito bem a respeito de certas coisas relacionadas àquilo que Deus nos pede. A fé, ela não pode ser baseada em quando o sentimento está aqui ou o sentimento foi embora. Nós não perdemos a nossa fé quando o sentimento vai embora. Tiago coloca isso de forma bem clara em sua epístola. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um homem ou uma irmã, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras,
por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E aqui ela conclui, né, nos fazendo entender que a fé não é um sentimento que eu sinto aqui e não me faz agir, não me faz ter obras, né, não me faz agir para as boas obras. Em Efésios também, né, nós vemos Efésios 2, nós temos o texto que nos faz entender maravilhosamente bem esse ponto, né, porque diz que porque pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aqui fecha tudo de modo maravilhosamente perfeito, né? Porque aqui Paulo diz assim, que nós não fomos criados, nós não fomos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Então há uma grande diferença, né, em ser salvo pela e ser salvo para. O Senhor nos salvou porque Ele quis, por causa da graça abundante dEle, por causa do seu amor infinito, e o motivo dEle ter nos escolhido e nos salvado está escondido no coração dEle. Provavelmente você e eu sabemos que não é porque nós somos bons. Deus nos salvou porque Ele quis, por causa da sua bondade infinita e da sua graça operante, mas não foi por causa das nossas obras, porque nós éramos bons, porque Ele viu de antemão que nós poderíamos fazer alguma coisa boa. Não. Ele nos salvou porque Ele quis, somente pela graça. Isso é dom de Deus, né? E Ele operou a fé, colocou a fé no nosso coração e nós cremos a partir de então. E então, por crer, nós agimos. Nós trabalhamos, nós fazemos, então Ele nos fez para as boas obras. Então é assim que nós entendemos, né? É assim que nós podemos reconhecer um verdadeiro cristão. Aquele que age para o reino de Deus, aquele que faz segundo Cristo nos ordenou. Então, para fechar, eu só queria ler uma frase maravilhosa aqui desse livro, A Cruz do Rei, do Timothy Keller, onde vou ler essa frase só pra gente fechar, onde ele fala sobre tomar a sua cruz, né? E ele diz assim: tomar a sua cruz significa morrer para a autodeterminação, morrer para a possibilidade de controlar sua própria vida, morrer para a tentativa de usar Jesus em favor de seus próprios planos. E aqui eu fecho e espero que essa nossa conversa sobre o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro da Elisabeth Elliot tenha falado ao seu coração. Fique com Deus.